Você se acusa muito, você acha que você não faz as coisas direito, você acha que você tem dificuldade em ouvir o outro, em falar de você para o outro. E você vai guardando essas mágoas, esses ressentimentos dentro de você. O perdão a si mesmo é propício para que você se diminua, se desvalorize. Ache que você não tem valor nenhum, porque você cometeu aquele pecado, porque você agiu de forma diferente, porque você não soube falar, porque você não soube decidir convenientemente. Quando a gente toma uma decisão inadequada na nossa vida, a gente fica se culpando, não é verdade? Você toma uma decisão e diz assim: por que que eu fiz aquilo? Por que que eu deixei aquilo acontecer? E você fica se culpando e fica se acusando. E nós sabemos pela palavra que existe um acusador. Jesus é aquele misericordioso. Como nós cantamos aqui, o rapaz aqui disse no Salmo 31, que nós precisamos provar o amor de Deus na nossa vida. Se você se acusa tanto, se você acha que errou tanto, que você fez tantas coisas erradas, é porque você, não se perdoando, você não prova desse amor de Deus. Você não consegue provar esse amor de Deus. E nós colocamos muitas barreiras para nos perdoarmos. Muitas barreiras, muito. Porque esse perdão que você vai dar hoje é o começo da tua vitória. É o começo da vitória na sua vida. E esse perdão que é tão difícil, porque ele tem barreiras que você tem que derrubar. Por exemplo, a barreira do orgulho, né? Quando você diz assim: como pude agir assim, né? Como é que Deus pode me perdoar? Eu não mereço o perdão de Deus. E muitas vezes, você já foi à confissão, você já contou esse pecado, e você volta, no dia seguinte confessa de novo. Você volta e confessa de novo. Sabe por quê? Porque você ainda não acredita na misericórdia de Deus. Esse Deus misericordioso que nos trata como criança, como aquele ser muito amado, como uma mãe que coloca aquele bebê no colo e fica ali namorando aquele bebê, e fica ali olhando aquela obra-prima. É assim que Deus te trata. É assim que Deus te põe no colo. Mas a gente não acredita nisso. Hoje foi pedido aqui o dom da fé. Vamos acreditar realmente que esse Deus é maravilhoso, né? Para a gente se livrar do orgulho, a gente precisa do antídoto, do remédio, que é a humildade, correto? Para que a gente possa exercer essa humildade, a gente tem que reconhecer, primeiro de tudo, reconhecer que pecou, reconhecer que agiu errado, reconhecer que tomou decisões erradas, mesmo que tenha sido lá atrás, muito lá atrás. Não carregue esse fardo mais. Não carregue essa mala pesada. Não vai arrastando pela vida de cabeça baixa, se achando a pior das criaturas. A primeira barreira, então, é o orgulho, né? O orgulho que não deixa com que a gente possa levantar a cabeça, né? Depois vem a segunda barreira, que é a culpa, né? Os culpados que se sentem culpados
em qualquer lugar, antes de serem julgados pelas leis humanas, já se sente culpado pela sua própria consciência. Mas quando você reconhece a culpa, você não carrega esse peso. Você reconhece que errou, que não fez direito às coisas, mas que você tem um caminho de salvação. E eu pergunto para vocês, qual é esse caminho de salvação? Qual é? Qual é? Qual é o caminho de salvação? Jesus. Qual é o caminho que nos leva a Jesus? O perdão. O perdão. É você chegar para Jesus e dizer, realmente, eu fiz errado, mas eu reconheço. E não ficar choramingando, e não ficar se desprezando, se menosprezando, né? Nós temos já um tribunal dentro de nós. A nossa consciência já diz que a gente faz certo ou faz errado, não é? Não precisa ninguém falar. Você pode ter feito alguma coisa que você nunca contou para ninguém, mas a sua consciência te acusa. Deus sabe que você errou, mas Ele não castiga, porque normalmente é assim, a gente peca, a gente fica culpado, se sentindo culpado, e a gente tem medo do castigo, né? É como uma criança que faz uma arte, né? Ela sabe que fez a arte, e ela tenta se esconder, e ela fica com carinha de paisagem, para a mamãe não descobrir. Mas como todo o Evangelho diz que tudo que se faz às escondidas vem à luz, né? Digamos assim, uma mentira, no instantinho a mãe descobre. E a criança não quer contar a verdade porque tem medo do castigo, tem medo da punição. E nós agimos com Deus assim. Por isso que nós temos dificuldade em nos perdoar, porque a gente não quer expor aquilo que a gente fez de errado, e para nós mesmos, porque o grande acusador nosso somos nós mesmos, que ficamos carregando uma mala difícil aí de carregar, né? A gente fica se martirizando, a gente fica pensando naquilo o tempo todo, né? Nós temos que admitir e reconhecer que somos humanos e que estamos sujeitos às falhas, às fraquezas, às limitações. Ninguém aqui é santo ainda. Nós estamos caminhando no caminho da santidade, estamos buscando essa santidade, mas ainda não somos santos, não é verdade? Compreender que não aceitar a nossa fraqueza e a nossa limitação é um ato de orgulho. Essa é a primeira coisa que nós temos que tomar consciência. Somos orgulhosos? Sabemos pedir perdão? Sabemos dar o perdão e sabemos nos perdoar? Às vezes a gente até passa a mão na cabeça, né? Mas geralmente a gente, quando sabe que errou, a gente quer também se justificar, né? Eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquele, por causa disso, por causa daquilo. Mas não é isso que Deus quer de nós hoje, não. Ele quer que a gente vá em frente, confiando nele, confiando que Ele já nos perdoou. Que Ele sabe da nossa fraqueza, né? A terceira barreira é o remorso. É o remorso. Está em Isaías 43, 25. Sempre sou eu quem deve apagar tuas faltas e não mais me lembrar de teus pecados. Jesus falando, né? A palavra de Deus nos confortando, que quem deve apagar as nossas faltas é Deus. E que a gente não fique lembrando dos nossos pecados. A gente fica arrastando de cabeça baixa, abatido, desanimado. Carregar esse remorso para a vida inteira, que é o remorso, é uma outra barreira,
A barreira do remorso é... O que é remorso? É remoer. A gente tem um exemplo clássico, que toda palestra a gente fala isso. Nós temos 2 personagens muito fortes, que nos mostra bem o que é o arrependimento, o que é o remorso. O arrependimento, Pedro exerceu o arrependimento. E o remorso, o Judas. Nós vamos ouvir muito isso agora na Semana Santa. O remorso é quando você fica remoendo. Seus pensamentos não param de te acusar. Você fica triste, fica abatido, fica depressivo. Você fica doente fisicamente. Porque você fica, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu não mereço, eu não sou digna. Quando uma pessoa chega para nós, né, Betina, na cura, e diz, eu não sou digna do perdão de Deus, pode saber o quanto ela está se acusando, o quanto ela não está acreditando nesse amor. Se Jesus abriu os braços na cruz, né, e derramou o sangue dele por nós, a gente precisa acreditar nesse amor infinito de Deus. Então carregar esse remorso, essa tristeza, esse ressentimento, essa aflição, causa doença mesmo, gente. Causa doença. O remorso, ele tem muitas faces. Muitas pessoas chegam a acreditar que Deus já perdoou, mas elas não se perdoam e levam essa vida de tristeza. Mas hoje é um dia que você está convidada a se perdoar. É preciso que a gente tenha fé, que a gente acredite, né? A palavra diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, não é assim? Mas você quer ter muitas vezes misericórdia com o outro, e não tenha misericórdia com você mesmo. Você está vazio, fechado nessa cegueira do pecado que você cometeu, ou da falta que você cometeu, né? Então, ser misericordioso com você mesmo. Deus perdoará você de qualquer erro que você tenha cometido. Você acredita nisso? Ou você acha que tem alguma coisinha aí que você possa dizer, disso Deus não me perdoa? Às vezes na cura interior a gente ouve, as pessoas sentam do nosso lado para rezar, e a gente vai procurando esse perdão a si mesmo, né? Dizendo, mas olha, Jesus está falando que você não se perdoou daquilo, mas isso não merece perdão. Isso que eu fiz é tão horrível, foi tão horrível, que não merece o perdão de Deus. Quem aqui acha que não merece o perdão de Deus? Todos nós merecemos o perdão de Deus. Todos nós somos filhos amados de Deus. Deus nos ama, Ele não olha o nosso pecado, já foi dito aqui. Ele olha o que a gente fez de besteira, mas Ele não leva, até o Salmo diz assim, né? Se Deus olhasse o nosso pecado, né? Quem poderia resistir, quem poderia sobreviver, se Ele fosse olhar o pecado? Mas Ele olha aquela criatura linda, maravilhosa que você é, que o Pai Deus criou. E aí a gente se rebaixa, a gente se volta contra nós mesmos. O Pedro, vocês veem a gentileza, a delicadeza, a pedagogia do amor de Deus com Pedro, né? Pedro cometeu uma falta grave, não cometeu? Traiu o próprio mestre. Nós então somos assim, facinho de trair Jesus, né? De trair Jesus toda hora. Pedro traiu o mestre que acreditou nele, que botava toda a fé no Pedro, né? Que achava que o Pedro era amigão dele. O Pedro chegou até a dizer, né? Cheio de empáfia, né? De orgulho, né? Olha, aonde você for eu vou, eu não vou te deixar nunca, né? Eu vou estar sempre com você. Na primeira vez, o Pedrão, paf, cai, né? Eu não conheço esse homem. Não sei quem ele é. Mas o amor de Deus por Pedro foi tão grande,
que Jesus não precisou falar nada. Jesus só olhou para ele. Você acredita que Deus olha para você? Você acredita que Deus olha para você vendo o seu pecado ou vendo a criatura linda que você é? Uma beleza, uma criação maravilhosa de Deus. E quando Pedro cruza o olhar com Jesus, ele toma consciência da besteira que fez, do que ele falou, do que ele negou Cristo. E ele chora, e chora, e chora muito. Mas você tem chorado muito, muitas vezes pelas coisas erradas que você fez. Mas acontece que você chora, mas não se arrepende. Não toma uma decisão. Acabou aqui. Errei, fiz errado, agi mal, mas eu estou arrependido. E Deus quer o nosso arrependimento, Ele não quer o nosso remorso. Ele quer o nosso arrependimento. E a gente precisa pedir a graça, o dom do arrependimento. Porque senão a gente vai na confissão e acontece isso. Você vai lá na confissão, confessa, mas não se arrepende. Aí volta de novo. E volta ao pecado de novo, né? Então Pedro ficou tão apavorado quando ele caiu em si, viu o pecado que ele tinha cometido, que ele foi correndo, foi pescar novamente, voltou à vida passada. Não quero mais seguir Jesus, voltou, foi para o mar, se jogou no mar de novo. Mas Jesus deu o jeito dele, né? Deus é a pessoa mais jeitosa, né? Jesus é a pessoa mais jeitosa. Diz que brasileiro é jeitoso, né? Dá sempre o jeitinho. Deus bota no chinelo qualquer brasileiro, viu? Qualquer brasileiro. A gente hoje está vendo os políticos aí dando um jeitinho para ver se escapa da bagunça, né? Mas Deus, olha, Ele dá aquele jeitinho dele. Ele vai infiltrando com o amor dele na sua vida, coloca uma pessoa boa na sua vida, vai te dando a mão, essa pessoa vai te puxando, te tirando e trazendo de volta a vida. Não é lindo? E Jesus deu esse jeito. Só que ele não questionou e não acusou Pedro. O que ele fez? Olha que pedagogia linda de Deus. Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje, Jesus vai fazer essa pergunta para você. Está fazendo essa pergunta. Porque é fácil a gente falar com a boca. Você ama de verdade Jesus? Jesus vai te perguntar: Maria, Helena, Joaquina, Cláudia, Dudu, Ricardo, você me ama de verdade? Você me ama mesmo? Por que então que está aí, tão caído, passando por tanta depressão? A gente nas curas pergunta: quem aqui tem depressão? Meu Deus, a igreja inteira. A depressão é a tristeza da alma, é a tristeza daquilo que você não consegue se livrar, de um pensamento triste, ou de uma perda, ou de uma coisa que você tenha feito, né? De que você não se perdoa. Olha só, eu vou dar algumas dicas para que vocês façam assim, tipo um exame de consciência, do que a gente não se perdoa. Fatos acontecidos. Antes de dar essa dica, eu vou dizer para vocês uma historinha minha, pequena, mas que eu levei um tempo bom tempo para me perdoar. Com uns 25 anos mais ou menos, eu já tinha 2 crianças, 2 meninas, e veio a terceira criança. Meu marido não ficou nem muito satisfeito não, porque ele dizia assim: como é que para criar 2 já está tão difícil, como é que eu vou criar 3, mulher? Você enlouqueceu. Mas eu tinha 2 meninas, e eu queria porque queria um menino, e quando foi lá pelo 7º mês,
eu tive um descolamento de placenta, e vocês sabem, não sei se tem médico aqui, se vocês conhecem um pouco, eu conheço muito pouco, mas só sei que um descolamento de placenta sofre a mãe e a criança, corre risco. E quando chegou, eu fui correndo para o hospital, né, me levaram correndo para o hospital, e cesárea, 7º mês, com descolamento de placenta, cesárea. Em risco a minha vida e a da criança. O médico vai e pergunta para o meu marido assim: quantos filhos vocês têm? 2, esse é o terceiro, pode ligar as trompas? Vamos fazer uma ligadura das trompas? Aí eu falei, não, de jeito nenhum, não quero que faça. Mas meu marido firme ali, vamos fazer sim, já temos 3 filhos, está ótimo, não sei o quê. Mas como eu queria muito um menino, eu rebati, ele foi em cima, dizendo que não queria, que era para ligar as trompas e tal. Aí entramos para a sala de cirurgia, eu com aquele desespero no coração. Aí eu fiz o seguinte acordo com o médico. Falei para ele assim, olha, se for um menino, você liga então. Se for menina, não liga, porque eu quero um menino. Essa é a minha ideia fixa. Bom, correu, tudo bem, era um menino, lindo, né, Beti? Meninão de 7 meses, que hoje é um armário de tão grande, e alto e forte. Mas ficou dentro de mim uma culpa, por causa da ligadura. Na hora eu nem percebi que eu me senti culpada, porque naquela época eu não conhecia Jesus. Eu era católica, mas não ia muito à missa, não confessava, muito raramente. Eu ainda não tinha me convertido, como a gente costuma dizer, né? Não tinha feito um encontro, uma experiência de amor com Deus. Assim que eu encontrei Jesus, que eu fiz essa experiência de amor, a lembrança daquele pecado começou atrás de mim, a me acusar. E o acusador não perde tempo, né? Ficou ali em cima de mim, e eu, meu Deus, que besteira que eu fiz, como é que eu fiz isso, contra a igreja, contra isso, contra aquilo, tudo que vocês ouvem falar aqui, de que não pode, eu comecei a me acusar. E olha, ficou séria a coisa, eu chorava, eu perdi a noite de sono, pensando naquilo. Levei um tempão para me perdoar. Eu dava todas as justificativas, né? Não, mas eu fiz isso por causa do meu marido, porque não sei o quê. E eu, depois que eu conhecia essa história toda, como é que se deve fazer, eu comecei a me punir, a achar que eu não merecia o perdão de Deus. Eu chorava e dizia, Senhor, você me perdoou? Aí eu ia, confessava, voltava, falava com outro padre, voltava. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Até um dia que eu, diante do Santíssimo, falei para o Senhor, acaba aqui, chega. Não quero mais me acusar, quero sair desse poço onde eu me encontrei. Essa semana eu escutei uma mãe muito triste, contando para mim uma história das 2 filhas dela, dizendo que ela não sabia, ficou sabendo essa semana, que as 2 meninas dela foram abusadas sexualmente pelo tio e pelo padrasto. E elas não contaram. A primeira coisa que as meninas disseram para ela, que elas se sentiam culpadas. E para piorar, a avó de uma delas, né? A avó delas, mas falou para uma delas que ela era culpada sim. Porque ela era muito, desculpe o termo, não sei se vocês conhecem o termo, que ela era muito assanhada, né? Uma menina alegre, espivitada, né? E a avó colocou a culpa nela. E essa menina chora copiosamente. Eu falei, corre e acorde, porque vai entrar em depressão se acusando que ela é culpada do abuso sexual. Então, gente, esses recados que eu estou dando, né, de Jesus, é o seguinte: para quem já morreu, que você não perdoa, que você fez, não se perdoa,
porque fez alguma coisa, tratou mal, obrigou com a pessoa que já tenha ido para a casa do Papai do Céu. Reze por ele, mande missa, que você não vai ter mais chance de pedir perdão àquela pessoa, mas você está se acusando. Acredite que Deus, que você já foi à confissão e que Deus já te perdoou, porque você não teve paciência, porque você não soube cuidar daquela pessoa com carinho, com amor. Filhos que magoaram seus pais e que guardam essa dor dentro de si, que não se perdoa porque fizeram alguma coisa. Geralmente é assim, faz alguma coisa e acontece, né, do pai morrer ou da mãe morrer, fica aquela culpa dentro, né? Aqueles que desonram seus parceiros, traem seus parceiros, né? Marido de mulher, mulher de marido. As pessoas que fazem aborto, chegam para nós, gente, quanta depressão, porque começa a se culpar. Primeiro dá aquele, né, mas eu não podia ter, por que eu não podia, eu fiz porque eu não podia ter, porque não estava na hora, porque eu não queria, por isso, por aquilo. Mas a pessoa começa a entrar numa depressão profunda, porque não se perdoa quando toma consciência do ato que praticou, né? Quando você não tomou partido de alguém que você estava vendo, que estava sendo injustiçado. Às vezes você vê uma pessoa que está sendo injustiçada, você não toma partido, né? Fica na sua, não quero me envolver. Quantas palavras a gente fala e machuca o outro, depois você fala, meu Deus, por que eu falei aquela palavra? Palavras que às vezes destroem uma família inteira, né? Um segredo, uma intriga que você fez, que aquilo fica doendo no seu coração, e você vai se culpando, vai enchendo o seu saco de culpa, e arrastando pelo mundo aquelas culpas, né? Pais que foram ausentes e seus filhos optaram pela droga, por um caminho errado, e ficam se culpando e chorando e querendo que o filho saia, né? O filho ou a filha saia, mas você se culpa. Não, vamos agir ao contrário, vamos pedir a Deus a misericórdia, vamos crer na misericórdia de Deus, que você não sabia, você fez o melhor que podia, você não tinha noção daquilo que você estava empurrando o seu filho, né? Isaías 44 diz assim, eu desfiz as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, volta para mim, retorna para mim, eu já te redimi, eu te salvei por um preço muito alto. Volta para mim, esse é o recado de Jesus, mas volta de coração aberto, volta de coração disposto a se perdoar. Eu estava pedindo a Jesus como é que eu ia fazer no final, que eles me pedem uma oração para essa história do perdoar a si mesmo. E o Senhor me deu a passagem do paralítico de 38 anos, do paralítico. Esse paralítico, ele tem várias histórias, cada um que vai pregar sobre essa passagem, tira uma lição diferente, né? Mas o Senhor me deu assim, que esse paralítico é como muitos de nós, que fica deitado na cama da culpa, não tem ânimo para se levantar. As águas da piscina do amor de Deus se movimentam muito, e ele fica esperando. Deus manda anjos para movimentar a água, para aquele paralítico se jogar, e ele só diz assim, não tem ninguém que me jogue lá, coitadinho de mim. Se você sente muita culpa, se você começa, coitadinho de mim, você não é coitadinho de ninguém, você é filho amado de Deus. Convido você hoje a levantar dessa cama da culpa que você carrega. Jesus dá uma ordem ao paralítico, levanta,
Levanta, pega a cama, vai para casa. Não fica deitado nessa culpa. Não volta ao passado. O Senhor fala, né? Quem olha para trás não é digno de mim. Vocês estão aqui, vocês, acredito que esse público que está aqui, que vocês estão aqui, é o pessoal que frequenta esse grupo, a maioria, não é? Todos vocês frequentam, já viram Ricardo, Aninha, Dudu, todo mundo, Claudinha, o Sérgio, falar sobre perdão, mas não adianta você ouvir, só ouvir, que lindo, falou, que bom, haja, vamos agir? Ih, acho que o povo não está com coragem. Vocês estão cansados? Vocês vieram para cá cansados, com certeza trabalharam o dia inteiro. Mas muitas vezes a gente está cansado de lutar com a culpa que carrega. Mas o Senhor promete a vitória. Com esse perdão hoje começa a tua vitória. Às vezes você fala assim, eu não sou vitorioso na vida, nada dá certo para mim, tudo que eu faço dá errado, mas você está carregando um saco de culpa. Vamos ficar de pé, vamos embora, todo mundo de pé. Tem uma música que eu pedi para